Antes mesmo de abrirmos nossos lábios para orar, eu quero te convidar a fazer algo profundo, aquietar o coração e lembrar quem Deus é e como Ele vê a vida. Porque a forma como enxergamos o mundo revela muito mais sobre nossa maturidade espiritual do que imaginamos. Não é apenas sobre o quanto sabemos da Bíblia, quantas vezes vamos à igreja ou quantas palavras bonitas usamos em oração. É sobre o olhar, é sobre o coração. Como você olha para as pessoas ao seu redor, para aquelas que pensam como você e para as que discordam de tudo, para quem te trata bem e para quem já te feriu, para quem é fácil amar e para quem exige um esforço que parece impossível. Esse é um dos maiores termômetros da nossa caminhada com Deus. A palavra nos ensina que podemos até ter dons, conhecimento, fé e boas obras, mas se não houver amor, tudo perde o sentido. O amor não é um detalhe para Deus. Ele é o centro, a essência, a base de tudo o que realmente importa. A vida, no fim das contas, é sobre amar e se relacionar da forma como o Pai nos ensinou. Por isso, hoje, antes de qualquer pedido, permita que o Espírito Santo examine o seu olhar. Pergunte a si mesmo, com sinceridade: será que a maneira como eu vejo as pessoas se aproxima da forma como Deus as vê? Ou será que eu tenho permitido que o cansaço, a pressa e os julgamentos endureçam meu coração? Que este seja o início de uma transformação interior, um novo jeito de enxergar, um novo começo no amor. Se essa palavra falou com você, escreva amém nos comentários como um sinal de concordância e entrega. Quando olhamos para as pessoas com os olhos de Deus, começamos a perceber algo poderoso. Ninguém é invisível para Ele, ninguém é descartável. O Senhor não mede o valor de alguém pelo comportamento exterior, pelo passado, pelas falhas ou pelas escolhas erradas. Ele olha para o coração, para a história completa, para aquilo que ainda pode ser restaurado. Pense em como Deus vê seu cônjuge, sua família, alguém próximo a você. Ele os vê como valiosos, aceitáveis, dignos de amor e perdão. Agora, seja honesto consigo mesmo. É assim que você também os vê? Ou será que, muitas vezes, você enxerga primeiro as falhas, as decepções, as palavras duras, os erros repetidos, e quanto às pessoas que cruzam o seu caminho todos os dias? O estranho no mercado, a pessoa impaciente no trânsito, alguém que parece carregar o peso do mundo nos ombros? Aos nossos olhos, podem ser apenas interrupções na rotina, mas aos olhos de Deus, são filhos, são criação dele. São vidas pelas quais Cristo se entregou. Até mesmo aqueles que nos feriram, que nos decepcionaram profundamente, continuam sendo amados por Deus. Isso não justifica o erro, mas revela o coração do Pai. Porque a verdade é simples e confrontadora. Todas as pessoas importam para Deus, sem exceção. Independentemente do que fizeram, do que acreditam ou de como vivem agora. Jesus morreu por todos. Ele ama todos. E o desejo do Pai é que ninguém permaneça longe dele. Quando começamos a entender isso, algo muda dentro de nós. Nosso coração começa a amolecer. Nosso julgamento começa a perder força. E o amor passa a ocupar o lugar da dureza. Se você crê que todas as vidas têm valor diante de Deus, escreva glória a Deus nos comentários. A Bíblia nos mostra com clareza como Jesus via as pessoas. Em um dos relatos mais marcantes, quando ele desembarca e vê uma grande multidão, a palavra diz que ele foi tomado por compaixão, não porque aquelas pessoas eram perfeitas, organizadas ou espiritualmente exemplares, mas porque estavam como ovelhas sem pastor, perdidas, confusas, carentes de direção e amor. Esse é o olhar de Jesus. Um olhar que não despreza, não se distancia, não se coloca acima. Um olhar que se aproxima, que sente a dor do outro e que escolhe amar mesmo quando isso custa algo. Jesus não via multidões como números. Ele via histórias.
Ele via feridas escondidas, ele via pessoas que precisavam ser alcançadas. E a verdade é que esse mesmo olhar pode crescer dentro de nós, mas não por esforço humano, não por força de vontade. Precisamos da ajuda de Deus para amar assim. Sozinhos, na nossa própria capacidade, isso é praticamente impossível. Por isso, o Senhor nos deixou o Espírito Santo, que habita em nós e derrama o amor de Deus em nossos corações. Não somos chamados a ver pessoas como obstáculos, incômodos ou distrações. Somos chamados a vê-las como criação de Deus, como alguém que também precisa de graça, assim como nós um dia precisamos. Todos nós fomos alcançados quando estávamos perdidos. Todos nós fomos resgatados quando não merecíamos. E essa memória deve nos manter humildes e cheios de compaixão. Quando esquecemos de onde Deus nos tirou, corremos o risco de nos tornarmos duros. Mas quando lembramos, o amor volta a fluir e passamos a enxergar com mais misericórdia, mais paciência e mais graça. Se você deseja aprender a ver as pessoas com o olhar de Jesus, escreva "Eu quero" nos comentários. Há um alerta poderoso nas Escrituras sobre o perigo de viver uma fé sem amor. Os fariseus conheciam a lei, dominavam as Escrituras e eram extremamente religiosos. No entanto, faltava algo essencial: o coração de Deus. Eles se viam como superiores, como a elite espiritual, e por isso colocavam fardos pesados sobre as pessoas, exploravam, julgavam, e no fim não reconheceram o próprio Messias quando ele esteve diante deles. Jesus, ao contrário, atraía aqueles que eram rejeitados. Pecadores, cobradores de impostos, pessoas quebradas e feridas se aproximavam dele, porque se sentiam vistas e acolhidas. Isso incomodava os religiosos da época. Eles murmuravam, criticavam e questionavam o fato de Jesus se sentar à mesa com quem consideravam indigno. Então, Jesus contou uma parábola simples, mas profunda. Um pastor que deixa 99 ovelhas para buscar apenas uma que se perdeu. Quando a encontra, ele não a repreende, não a castiga. Ele a coloca nos ombros com alegria. Esse é o coração de Deus. Um coração que não desiste do que não se conforma com a perda, que celebra o resgate. Essa história nos confronta, porque ela nos obriga a perguntar: nós nos parecemos mais com o pastor ou com os fariseus? Temos nos alegrado com a restauração das pessoas ou temos nos incomodado com elas? Deus ainda está buscando os perdidos, e Ele deseja que participemos desse movimento de amor, não de julgamento. Se você escolhe ter um coração parecido com o de Cristo, escreva "Senhor, muda meu coração" nos comentários. A boa notícia é que mesmo quando percebemos dureza, frieza ou indiferença dentro de nós, Deus não desiste. O coração pode ser transformado. Onde existe resistência, o Senhor pode gerar sensibilidade. Onde existe julgamento, Ele pode derramar compaixão. Mas tudo começa com um desejo sincero de mudança. Nós estamos aqui hoje porque Jesus enxergou algo além do nosso pecado. Ele não parou nas nossas falhas, nas nossas rejeições ou nos nossos erros repetidos. Ele viu valor, ele viu potencial, ele viu filhos que poderiam ser restaurados. Mesmo quando éramos inimigos, ele nos amou. Mesmo quando estávamos longe, ele se aproximou. A palavra nos lembra que foi justamente quando ainda éramos pecadores que Cristo morreu por nós. Não foi depois que mudamos, não foi depois que acertamos tudo, foi antes. Isso revela o padrão do amor de Deus, um amor que antecede a transformação, um amor que não espera a perfeição para agir. Quando entendemos isso, algo poderoso acontece. Passamos a desejar que outras pessoas experimentem a mesma graça que nos alcançou. Não por obrigação, mas por gratidão. Não por superioridade, mas por misericórdia. Porque sabemos o que é estar perdido e ser encontrado. Esse amor
nos mantém humildes, nos impede de nos colocarmos acima de quem ainda está em processo. Nos lembra que todos estamos no mesmo nível diante da cruz, dependentes da mesma graça, necessitados do mesmo Salvador. Se você é grato porque Deus te amou antes de você merecer, escreva "Obrigado, Jesus" nos comentários. Para enxergar as pessoas como Jesus enxergava, precisamos de algo que vai além da razão humana. Precisamos de olhos espirituais abertos. Há um momento nas Escrituras em que o servo do profeta Eliseu estava tomado pelo medo, porque só conseguia ver o exército inimigo ao seu redor. Então Eliseu orou e pediu algo simples, porém profundo. Senhor, abre os olhos dele para que veja. Quando Deus abriu seus olhos, ele passou a enxergar a realidade espiritual que sempre esteve ali. Essa também precisa ser a nossa oração, porque muitas vezes só vemos o problema, a aparência, o comportamento difícil, a superfície. Não enxergamos a batalha interna, a dor silenciosa, o vazio espiritual. Pedimos a Deus que abra nossos olhos para ver como Ele vê, para perceber que por trás de atitudes duras, muitas vezes existem corações feridos. Quando o Senhor abre nossos olhos, começamos a ver oportunidades onde antes víamos interrupções. Passamos a entender que cada encontro pode ser um momento divino, preparado por Deus. Nenhuma conversa é por acaso. Nenhuma pessoa cruza nosso caminho sem propósito. O mundo está cheio de pessoas cansadas, perdidas e carentes de amor verdadeiro. E Deus deseja usar você como instrumento de luz, de graça e de esperança. Mas isso exige sensibilidade espiritual. Exige disposição para enxergar além do natural e permitir que o Espírito Santo nos conduza. Hoje, peça ao Senhor, abre meus olhos para ver o perdido, para ver o quebrado, para ver o campo pronto para a colheita. Quando nossos olhos se abrem, nossa missão se torna clara. Se você deseja ter olhos espirituais abertos, escreva "Abre meus olhos, Senhor", nos comentários. Quando começamos a enxergar como Deus enxerga, somos confrontados com uma verdade incômoda. Não podemos mais viver focados apenas no nosso conforto, na nossa agenda ou nas nossas prioridades pessoais. A vida não gira em torno do nosso bem-estar, mas do amor que somos capazes de liberar. Relacionamentos sempre exigirão tempo, atenção e renúncia. Muitas vezes queremos resultados espirituais profundos, mas sem interrupções. Queremos servir a Deus, mas apenas quando isso se encaixa na nossa rotina. No entanto, Jesus nos mostra outro caminho. Ele nunca teve pressa para amar. Ele parava, olhava nos olhos, ouvia histórias e tocava feridas. Para ele, pessoas nunca foram distrações, sempre foram o propósito. Cada interrupção pode ser um chamado divino. Cada pessoa que exige paciência pode ser um convite para amadurecimento. Quando escolhemos desacelerar para amar, permitimos que Deus opere não apenas no outro, mas também em nós. Nosso coração é moldado, nossa fé é refinada e nossa sensibilidade cresce. Amar dessa forma exige disciplina. Exige aprender a ouvir mais do que falar, a entender antes de responder, a enxergar além da superfície. Isso não acontece automaticamente, mas pode ser desenvolvido quando nos colocamos disponíveis ao agir de Deus. Quando escolhemos amar como Cristo amou, nos tornamos canais vivos da sua presença. Pessoas começam a se sentir vistas, acolhidas e respeitadas, não por causa de palavras perfeitas, mas por causa de um coração disposto. Se você está disposto a amar mesmo quando isso exige renúncia, escreva "Eu escolho amar" nos comentários. Existe uma área especialmente difícil quando falamos sobre enxergar com os olhos de Deus, lidar com aqueles que nos feriram. Perdoar não é natural. Amar quem nos machucou não é instintivo.
Mas é exatamente nesse ponto que o amor de Cristo se manifesta de forma mais poderosa. Jesus morreu não apenas por amigos, mas também por inimigos. Ele nos alcançou quando ainda estávamos longe, e isso redefine completamente a forma como devemos lidar com o outro. Guardar ressentimento nos cega. A mágoa distorce a visão. Quando o coração está preso à dor, passamos a enxergar pessoas como ameaças, não como almas. Por isso, Deus deseja quebrar essas correntes dentro de nós, não para minimizar o que aconteceu, mas para nos libertar do peso que nos impede de amar. Quando perdoamos, não estamos dizendo que a ferida não existiu. Estamos dizendo que confiamos a justiça ao Senhor. Estamos escolhendo ver aquela pessoa como alguém que também precisa de um Salvador, assim como nós precisamos. Isso traz cura, isso traz leveza, isso devolve a paz. O Senhor deseja encher nosso coração com a alegria do pastor que encontra a ovelha perdida. Um coração que se alegra com a restauração, não com a queda. Um coração humilde que nunca se coloca acima, mas sempre se lembra: fomos todos alcançados pela mesma graça. Quando permitimos que o amor de Deus governe nossa visão, algo profundo acontece. Deixamos de nos sentir superiores e passamos a viver em constante humildade. Entendemos que não somos melhores do que ninguém. Somos apenas pessoas que foram encontradas pela graça, como alguém que recebeu pão e agora aponta o caminho para outros que ainda estão com fome. Esse entendimento nos protege do orgulho espiritual. Nos livra da armadilha de achar que sabemos mais, que somos mais santos ou mais dignos. Pelo contrário, nos mantém conscientes de que tudo o que temos veio do Senhor. E se fomos alcançados, é para que outros também sejam. Deus deseja que nossa vida reflita essa graça de forma tão clara que as pessoas se sintam vistas, conhecidas e amadas quando estão perto de nós. Não por causa da nossa perfeição, mas por causa da presença dele em nós. Um coração transformado fala mais alto do que 1000 discursos. O Senhor quer nos usar como suas mãos e seus pés. Ele quer nos dar sabedoria para falar no tempo certo e amor para falar da maneira certa. Um amor cheio de mansidão, respeito e verdade. Quando vivemos assim, o mundo começa a enxergar um evangelho vivo, palpável e real. Que nossa oração seja: Senhor, que minha vida te revele. Que nossas atitudes comuniquem aquilo que nossas palavras muitas vezes não conseguem expressar. Que sejamos instrumentos de reconciliação em um mundo quebrado. Se você deseja que sua vida reflita a graça de Deus, escreva "Usa-me, Senhor" nos comentários. Pai amado, agora nos colocamos diante da Tua presença com um coração aberto e rendido. Reconhecemos que Tu és o Criador de todas as coisas e o amante fiel de cada alma. Confessamos que muitas vezes nosso olhar é limitado, apressado e marcado pelo egoísmo. Mas hoje te pedimos, transforma não apenas nossas atitudes, transforma a forma como enxergamos o mundo. Ajuda-nos a ver beleza onde só víamos quebrantamento. Ensina-nos a enxergar valor onde antes só percebíamos falhas. Que ao olharmos para nossa família, nossos relacionamentos e até para desconhecidos, possamos ver pessoas pelas quais Cristo morreu. Que o Teu amor, derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, transborde em cada palavra e em cada gesto. Senhor, onde houver frieza, aquece. Onde houver cansaço, renova. Onde houver indiferença, gera compaixão. Dá-nos coragem para enxergar oportunidades onde antes víamos distrações. Que cada encontro seja um propósito, cada conversa um campo fértil, cada dia uma chance de refletir Tua graça. Não queremos ser apenas religiosos, cheios de palavras, mas instrumentos vivos do Teu amor. Que quem se aproximar de nós sinta Tua presença, Tua paz e Teu cuidado.
Abre nossos olhos para a colheita, para os perdidos, para os feridos e para os que ainda não te conhecem. Transforma-nos, Senhor, até o dia em que te veremos face a face, que o nosso olhar seja cada vez mais parecido com o teu. Oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, declare sua fé escrevendo "Amém, eu creio" nos comentários e compartilhe essa mensagem para que mais vidas sejam alcançadas. Se esta oração falou com você, não ignore esse momento. Não foi por acaso que você chegou até aqui. Deus está trabalhando no seu coração, ajustando seu olhar e te chamando para viver uma fé mais profunda, real e cheia de amor. Este canal existe para isso. Te ajudar a crescer espiritualmente, fortalecer sua fé nos dias difíceis e lembrar quem você é em Deus. Aqui, toda semana, nós oramos juntos, somos edificados pela palavra e aprendemos a enxergar a vida com os olhos do céu. Inscreva-se agora para não perder nenhuma oração, nenhuma palavra de encorajamento e nenhum direcionamento espiritual. Ative o sininho para receber cada novo conteúdo no momento em que for publicado. Que este canal seja um altar na sua rotina e um ponto de encontro entre você e Deus. Continue caminhando conosco.